noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião da Casa de Dr. Augusto Silva, este momento em que nossos corações se unem num momento de reflexão, de aprendizagem, dos ensinos deixados pelo grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, das orientações dos espíritos e das grandes obras que complementam, acrescentam e esclarecem aquilo que os espíritos superiores deixaram de orientação para todos nós. E ainda mais, orientações que nos lembram os ensinos de Jesus e nos fazem amadurecer cada vez mais no nosso aprimoramento como seres espirituais. Que Deus possa abençoar a todos, possa nos amparar e nos iluminar nesta noite abençoada. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalha questões muito interessantes relacionadas às leis de Deus, que ele chama de leis divinas ou leis morais, porque essas leis elas vão tratar diretamente de aspectos relacionados àquilo que tange ao ser espiritual. O ser espiritual, enquanto encarnado, ele precisa de orientação. E através da codificação espírita, em especial nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos ajudar a compreender o nosso papel enquanto seres encarnados em nosso planeta. São questões relacionadas àquilo que traz diretamente, que traz ensinos diretamente para todos nós, que estamos buscando compreender todos os aspectos da nossa vida. Seja aspecto de sociedade, aspecto familiar, aspecto relacionado a nós mesmos, aspectos relacionados à nossa relação com o Criador. Então, abrange todas essas formas de relação. E em uma dessas leis, que é também uma lei natural, no capítulo 3º dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trabalhar a lei do trabalho. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em trabalho, nós sempre relacionamos ele às ocupações materiais, às ocupações do mundo. E na questão 675, Kardec indaga da espiritualidade. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, porque muitas vezes nós nos equivocamos nessa relação. Trabalho, só ocupação material. E os espíritos respondem não. Não. Então, por aí, a gente precisa agora largar a nossa compreensão do que é trabalho. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil para os espíritos encarnados e desencarnados, toda ocupação útil é trabalho. Então, nós precisamos agora, a partir dessa resposta dos espíritos, alargar a nossa compreensão do que é trabalho. Todas as vezes que nós analisamos uma obra espírita, lemos uma obra espírita, um texto espírita, uma mensagem espírita, nós precisamos não nos esquecer de que
Ocupação útil, trabalho, envolve aspecto material, envolve aspecto espiritual. Não dissocia, porque o espírito que trabalha na matéria e o espírito que busca aprimoramento moral através do trabalho espiritual é o mesmo. Então, isso é importante para nós compreendermos de que, onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, em que eu estou exercendo uma ocupação útil, eu estou trabalhando. Na visão dos espíritos. Jesus, uma vez, se dirigiu a seus discípulos e disse assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer, o campo semeado por Jesus, ele é extenso, ele foi extenso, ele é extenso e ele continuará sendo extenso. Mas aqueles que reconhecem o seu papel de trabalhador na seara do Mestre são poucos. Então, Jesus nos convida sempre a engrossarmos essa fileira com boa vontade, com trabalho e empenho no bem, e que nós precisamos renunciar nossos próprios interesses pelo interesse de todos. Colocar sempre o que é melhor para todos à frente daquilo que, na minha visão, é melhor somente para a minha pessoa. Isso é uma característica marcante de uma das chagas da humanidade, que é o egoísmo. Então, Jesus nos convida muitas vezes. A codificação espírita, as obras subsidiárias, nos alertam muitas vezes que nós precisamos assumir um compromisso de forjarmos sempre o bem pelo progresso do ser, de nós mesmos e pelo progresso da humanidade. E tornar, através desse trabalho no bem, dessa ocupação útil, aquilo que vai nos ajudar a avançar, a progredir, a nos tornar dignos diante da divindade, diante da criação, aquilo que faz com que o ser tome a decisão e honre com o seu dever. No cumprimento daquilo que ele assumiu quando reencarnou entre os homens. Se nós observarmos os elementos da natureza, sejam eles os mais simples ou os mais complexos, nós vamos ver sempre que há nesses elementos um desafio para a ação. Todos os elementos da natureza, para eles se desenvolverem, eles precisam agir. E nós também precisamos agir para que o bem que existe no mundo, de todas as formas, o que é bom, o que é útil, possa ser vivido. A ação vai levar à prática, porque não basta eu frequentar a escola do bem, não basta eu saber teorias do que é o bem, se isso não faz parte da minha prática. É como se nós planejássemos as coisas só na nossa mente, no nosso pensamento, e não executássemos aquilo que foi planejado. Então, esse planejamento, ele se perde, ele fica num papel que serve para você apresentar, mas que muitas vezes ele não encontra materialização.
ele precisa ser estruturado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser concretizado. E isso é importante porque no estudo, na reflexão que nós vamos trazer hoje, ela é uma referência a um trecho, na verdade é um fragmento, né, da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz assim: de sorte, eu vou pegar a obra aqui para a gente acompanhar, que somos embaixadores da parte do Cristo. Desta maneira, somos embaixadores da parte do Cristo. E é nesse trecho, nesse fragmento, que o Espírito Emmanuel vai trazer um texto para nos ajudar a compreender um pouco do que seria esses embaixadores do Cristo. Porque de alguma maneira, diz Paulo, de alguma maneira nós somos embaixadores do Cristo. Qual que é o papel de um embaixador? O que o embaixador, essa ocupação, né, de alto escalão, representa para nosso entendimento, e a partir do entendimento do papel de um embaixador, compreender essa afirmativa de Paulo. Porque nessa afirmativa de Paulo, nós vamos perceber que Jesus, o Cristo, ele está depositando em nós uma confiança muito grande. Ele está nos elegendo como seus representantes aqui na Terra. Porque o Cristo retorna ao plano espiritual, mas ele deixa aqui representantes. E nós, cada um de nós, todos nós, somos representantes do Cristo. Se ele é o governador do planeta, nós somos seus embaixadores. E quais são as atribuições? Algumas das atribuições de um embaixador para nós compreendermos o nosso papel de representante de Jesus aqui na Terra. Primeiro, o embaixador, ele defende, né, ele preserva o interesse e a autoridade de quem ele representa. É uma função. Ele precisa defender o interesse e a autoridade de quem ele representa. É um papel que nós estamos aqui representando de Jesus. Defender o interesse de Jesus. O maior deles. Amai-vos como eu vos amei. Ele tem a missão de trabalhar para resolver conflitos. Resolução de conflitos. O Cristo deixou essa lição para nós. Ele sempre foi um ponto de apoio para todas aquelas pessoas que estavam muitas vezes excluídas, estavam na posição contrária àquilo que era o padrão da época, e ele resolvia todas essas questões. Era um agente de solução. As pessoas que procuravam Jesus, elas estavam justamente perdidas. E Jesus resolveu os conflitos e delegou para nós também essa função. O embaixador, ele precisa também transmitir a mensagem que ouviu e ser fiel à mensagem. Os ensinos de Jesus exigem fidelidade de todos nós. Então, em um mundo, meus amigos, de tantas turbulências, de tantos atritos, esse mundo, ele transforma, ele traz
para muitos de nós, muita insegurança, muitas indecisões. Ficamos muitas vezes perdidos no meio dessa movimentação agitada. Então, só Jesus, só o Cristo, só o que Jesus deixou de lição pode nos confortar, pode nos dar segurança, pode nos dar confiança, pode nos dar esperança. Precisamos hoje, mais do que nunca, nos tornarmos esses embaixadores do Cristo. Sempre e em cada momento, nós precisamos lembrar da afirmativa de Paulo, porque ele afirma que somos embaixadores. Porque ele tem a certeza de que Cristo confiou essa missão para todos nós. Então, o Espírito Emmanuel, ele diz assim: na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Ou pelo menos deveria. Mas ele é. Se ele é honesto, ele está recebendo uma determinada tarefa. E cada homem do bem, cada homem de bem, é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. Então, todo homem de bem, ele é mensageiro aonde ele está se movimentando. Mensageiro de atividade enobrecedora, onde quer que ele esteja. Primeira coisa, o homem de bem. Nós estamos aqui falando daqueles espíritos que estão se empenhando na forja do bem e do progresso. Então, se todos nós aqui temos uma tarefa, todas as representações do mundo, tem alguém que está assumindo uma tarefa no campo material, é claro que os valores de vida eterna, é óbvio que os valores que são os valores reais, os valores de vida eterna, não permaneceriam no mundo sem representantes. Se há representação no mundo do trabalho material, no mundo em que nós vivemos, e existem delegações para isso, os valores de vida eterna não ficariam de fora. Então, Jesus, o Cristo, possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Interessante que Emmanuel, nesse texto, ele sempre traz um ênfase para aquele trabalhador que está empenhado no bem, aquele que é sincero, aquele que é honesto, aquele que está se empenhando. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação, na vida e no lugar mais longínquo da terra. Ele é conhecido na sede espiritual nos serviços divinos. Então, quer dizer, os embaixadores do Cristo, eles estão em todos os cantos do planeta. Não precisa de destaque, não precisa de reconhecimento, porque a sede espiritual, há uma sede espiritual em que essa sede reconhece esses trabalhadores sinceros, leais, fiéis, como embaixadores do Cristo, em todos os cantos do planeta. Em todos os setores do planeta, em todos os segmentos da sociedade, existem esses embaixadores. Muitas vezes, ainda tímidos,
muitas vezes esperando um momento de se destacar, porque acredita que o papel que ele faz ali é um papel pequeno, mas existe uma sede espiritual. E nessa sede espiritual, o trabalho humilde, o trabalho pequeno, mas honesto, sincero, fiel, é reconhecido. Então, por isso que todos nós, onde quer que nós estejamos situados, somos representantes de Jesus. E aí, diz Emmanuel, é com esses cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos do mundo que se movimenta Jesus, dia a dia, todos os dias, estendendo o Evangelho aplicado. Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres. Quer dizer, não é no verbo, não é simplesmente na oratória, não é naquelas frases em que fala assim, confia em Jesus, mas o ser não confia. Tenha esperança, mas o ser não espera. Tenha paciência, mas o ser é impaciente. Tenha tolerância, mas o ser é intolerante. Evangelho aplicado não é isso. Isso é evangelho ditado, evangelho verbalizado. O evangelho aplicado é nas ações do nosso dia a dia. Esse sim é reconhecido pelo Mestre. Então diz Emmanuel, encerrando o capítulo, entendendo esta verdade de que somos embaixadores de Jesus, consulta as suas próprias tendências, consulta os teus atos, consulta os teus pensamentos. Tendências, pensamentos e atos. Consulta. Repara a quem serves. Porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixadores da luz da nova revelação. O convite de Jesus, o convite do discípulo Paulo, o convite da doutrina espírita é justamente para que nós nos tornemos, no dia a dia, esse evangelho aplicado. Diz André Luiz, em uma das suas obras, em uma das suas mensagens, o seguinte: é muito provável que por enquanto, seja plenamente dispensável a nossa cooperação no paraíso. Por enquanto. É muito provável que no paraíso a gente ainda não seja convidado a cooperar. É indiscutível, porém, isso não se discute, a realidade de que no momento o seu lugar de servir, o nosso lugar de servir, aprender, ajudar e amar, é aqui na Terra mesmo. Isso é indiscutível. No paraíso, com certeza, nós ainda não seremos convidados a cooperar. Mas não se discute de que aqui na Terra isso é fato. Então, não vamos discutir com o ser espiritual que está com a visão ampla do ser, de todos nós. Então, nós não vamos discutir com ele, porque ele está afirmando. O momento de nós servirmos, aprendermos, ajudar e amar é aqui mesmo, na Terra. E desta forma, nós vamos então poder ser reconhecidos na sede do mundo espiritual como embaixadores do Cristo. E para nos ajudar a
porque muitas vezes nós pensamos em como fazer isso, né, no dia a dia. Temos muitas dicas, muitas receitas, muitas orientações, muitas. O que precisa é de aplicação, porque orientação nós temos. Eu trouxe aqui mais uma, né? Essa é do espírito Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita. Olha o título da obra, né? Caminho Espírita. E o título da mensagem é melhor ainda: Rota Espírita. Então, são pequenos lembretes. São lembretes para que nós aproveitemos desses lembretes na nossa jornada diária. A gente precisa começar a trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para que ele se torne uma ocupação útil em todos os setores. Seja no setor moral, seja na vida material. Porque o ser encarnado é o mesmo. Se há separação, é nossa, é equívoco nosso. Porque eu sou o ser integral. E a minha ocupação, meu trabalho, seja ele aquele trabalho que vai me dar remuneração, bem-estar, vai me garantir a sobrevivência, esse trabalho precisa estar associado ao ser espiritual. Porque quem aprimora é a alma. O aprimoramento é da alma. Então, esses lembretes, né, essas pequenas mensagens aqui, nos ajudam na nossa jornada diária. Porque tantas vezes nós nos inquietamos diante de desafios, nas encruzilhadas, nas tempestades, nos nevoeiros da vida, e nós precisamos desvencilharmos e tomarmos uma decisão. Então, muitas mensagens espíritas nos ajudam a fazer isso. Mas é preciso que o ser se dedique e não esqueça de que é nos momentos do dia a dia que ele está forjando o seu espírito. Então, o Albino Teixeira, nessa mensagem que chama Rota Espírita, dentro do livro Caminho Espírita, ele diz para nós o seguinte, e já vamos começar a fazer isso a partir de amanhã. Erguer-se de manhã e bem dizer a vida. Abençoar a vida ao levantar. Abençoou a vida, espalha ao redor de si a presença do bem. Escute calmamente as notícias do momento. Sem desespero, sem atribulação, vivemos recebendo tantas notícias ruins, pessimistas, negativas. Escutemos com calma, não nos desesperemos, serenemos, sejamos aquilo que o Cristo foi, um padrão de equilíbrio. Dar a palavra amiga, ajudar conversando, diálogo. Dispor o coração a servir, sem muitas perguntas. É preciso que eu faça? Vou fazer. Por que eu e não o outro? Vamos perder tempo com indagações que não vão nos levar a nada. Porque aí nós estamos fazendo mais que o dever na tarefa em que nós estamos inserindo. Fazer mais que o dever. Suportar sem revolta as provações. Não é fácil, porque muitas vezes isso nos inquieta. Quando a provação chega, ficamos inquietos, mas suportemos. Porque a revolta, ela cria uma nuvem muito espessa na visão do espírito e ele não percebe nem as alternativas que aparecem para ele, que ajudam ele na decisão. Apagar a discórdia,
e liquidar problemas. Lembremos que Jesus resolvia conflitos. Nós precisamos apagar as discórdias da nossa vida e resolver os problemas. Se temos pendências, precisamos resolvê-las. Estudar e entender, discernir e elevar. Render culto à verdade entre a bênção de amor. Ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo. Ver o direito alheio e respeitá-lo. Ser fiel ao trabalho. Fidelidade ao trabalho. E esquecer as ofensas. É um desafio, meus amigos. Esquecer ofensa é um desafio muito grande no nosso dia a dia. Lembrando que aqui é o Bino Teixeira, estou trazendo isso para o dia a dia. Qualquer evento que acontecer, nós precisamos estar nessa rota espírita. E uma delas é esquecer as ofensas. Passa. Transite por mim e vai. Amar fraternalmente a todas as criaturas. E feito isso, todos os dias, acender a cada noite, todas as noites, as estrelas da paz no abrigo da consciência. E nessa hora, fazer prece de alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão, à luz de cada dia. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos oriente neste caminho, nesta trajetória, porque Ele confia em nós e nós somos seus representantes. Boa noite a todos.